Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Lendo Comigo. Nós hoje vamos ler o capítulo 27 de O Desígnio, de Mike Murdock. O título diz assim: seu desígnio pode exigir confiança completa e incomum num homem ou numa mulher de Deus. Vamos começar. Você terá que confiar em alguém. É verdade que você não pode confiar em qualquer um. Você certamente não pode confiar em todo mundo todos os dias. Mas quando Deus decide abençoá-lo, Ele coloca alguém próximo a você com uma instrução, um encorajamento ou uma advertência que irá influenciar sobremaneira a sua vida. A sua habilidade em confiar na palavra de Deus pode ser a diferença entre o seu fracasso e o seu sucesso. A pessoa em quem você confia está decidindo o seu futuro. Eu vou repetir. A pessoa em quem você confia está decidindo o seu futuro. Deixe-me explicar. Deus usa uma cadeia de autoridade contínua em sua vida. É por isso que o apóstolo Paulo encorajou os filhos a obedecerem os seus pais, os empregados a honrarem os seus patrões e os cristãos a honrarem o homem de Deus em suas vidas. Um dos princípios mais poderosos escondidos como ouro é: crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Segundo Crônicas 20:20. Amém? A dúvida custa caro. O ceticismo gera as maiores perdas na terra. A incredulidade cria desastres tão rapidamente quanto a fé produz milagres. Milhões de pecadores perdem uma vida incrível em Cristo porque eles se recusam a confiar nas palavras de um homem de Deus. Para muitos, o evangelho é bobagem, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1, 18 e 21. Deus frequentemente coloca seu ouro em sacos de estopa. Vou repetir. Deus frequentemente coloca seu ouro em sacos de estopa. Veja você. O homem em que Deus escolheu para usar pode ser intelectual, articulado ou habilidoso. Ele pode ser ingênuo, inculto e até mesmo esquisito. João Batista não tinha nenhuma aparência muito agradável para os padrões atuais, mas aqueles que aceitavam suas palavras vindas de Deus subiam para novos níveis novos níveis de poder e mudavam para sempre. Aleluia! O apóstolo Paulo não impressionava a todos. Ele escreveu à igreja de Corinto: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, 1, 3 e 5. A sua independência financeira pode depender da sua disposição em acreditar em um homem de Deus. A sua provisão financeira pode exigir obediência total a uma instrução de um homem de Deus. Isso aconteceu com a viúva de Sarepta. Ela estava desolada e falida. Seu filho estava morrendo de fome. Ela teria sua última refeição. Elias, o profeta, bateu na porta de sua casa com uma instrução quase inacreditável. A instrução, dar a ele uma refeição antes mesmo que o filho dela comesse. Veja você, a instrução de um homem de Deus raramente será lógica. Você pode fazer a coisa lógica sem um homem de Deus em sua vida, mas você raramente fará um ato ilógico a menos que um homem de Deus mexa com a sua fé. Em algum lugar, em algum momento, você precisará de um homem de Deus para levá-lo da cova da lógica para o palácio da fé.
Elias o fez. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e trazei-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. 1 Reis 17, 13 e 14. Só uma pequena observação. Caso você não conheça essa história, eu sugiro que você leia para você entender o absurdo milagre maravilhoso que foi feito na vida dessa viúva. Amém? Continuando. A sua reação ao homem de Deus determina a reação de Deus a você. Isso é muito importante. Quando o homem de Deus lhe dá uma instrução, haverá um julgamento ou uma recompensa produzido por sua obediência. Ele não está dando uma instrução para mostrar a autoridade que tem. Ele não está dando uma instrução para obter recursos para si mesmo. A instrução dele é uma saída para a sua crise atual. A instrução dele é a entrada para uma colheita milagrosa. A sua obediência determinará a sua recompensa. A viúva obedeceu. A chave de ouro para o seu sucesso é ser sempre obediente a uma instrução de Deus. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. 1 Reis 17, 15 e 16. Leia 1 Reis 17 cuidadosamente. Você não achará uma única referência provando que a viúva reconheceu ou ouviu a voz de Deus diretamente. O profeta ouviu Deus, ela ouviu o profeta. Deus falou com o profeta falou com a viúva. E a sequência é honrada por Deus. A sequência é honrada por Deus. Quando o homem se recusa a aceitar uma instrução de alguém enviado por Deus, ele perde toda a promessa e recompensa que Deus lhe tinha reservado. Oh, Jesus! Quando o Senhor quiser abençoá-lo, ele falará com o homem de Deus sobre a sua vida. Quando Deus quiser parar um julgamento, ele normalmente enviará um homem de Deus com uma advertência. Ele fez isso em Nínive. Veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas 1:2. Mas Jonas foi desobediente. Sua experiência na Universidade das Algas Marinhas é conhecida em todo o mundo. Ele foi engolido por um peixe e a sua desobediência lhe custou muito caro. Então, quando ele chegou a Nínive, era um homem persuadido. Homens persuadidos são bons em persuasão. Deixe-me dizer o seguinte: milhares de pessoas não têm ideia do que um homem de Deus experimenta antes de dar uma instrução a alguém. Houve muitas noites em minha vida quando uma instrução para pessoas veio do Senhor e eu realmente não a queria dar. Não era sempre encorajador. Eu recebi instruções de julgamento mais de uma vez, mas a razão pela qual eu obedeci não foi garantir a aprovação ou aplausos ou aceitação das pessoas. Em vez disso, eu tive um Deus poderoso falando poderosamente, de forma persuasiva em meus ouvidos. Minha desobediência teria sido muito cara. Jonas chorou nas ruas de Nínive. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, de 3 dias de caminhada. Jonas 3:4. De alguma maneira, a credibilidade e a verdade da sua mensagem foram sentidas. As pessoas se arrependeram e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram o jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o menor até o maior, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de um saco de pano e assentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em toda Nínive por um mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas
provém coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos por panos de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Jonas 3, 5, 9. Pense sobre isso. O rei chorou e chorou. As pessoas foram instruídas a parar de se alimentar, e os seus animais e os seus rebanhos. Até os animais foram forçados a jejuar. Os senadores e líderes de governo ficaram sem comida. Algo sobrenatural acontece quando você decide acreditar em um homem de Deus. Qual foi a recompensa deles por confiarem na palavra de um homem de Deus? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha lhe dito que faria e não fez. Jonas 3,10. Eu tive uma experiência muito incomum que mudou muito a minha vida. Anualmente, promovemos a Conferência Mundial da Sabedoria. Há dois anos, durante um culto nessa conferência, um de meus amigos, um evangelista visitante, veio a mim e disse: eu sinto que Deus falou comigo para receber uma oferta para o seu ministério no dia de hoje. Bem, eu irei dizer o que quer que Deus me diga para fazer. Eu irei lhe dizer o que quer que Deus diga para eu fazer. Eu respondi: eu gostei do que você disse, mas sentia que eu deveria ouvir Deus tanto quanto qualquer outra pessoa presente. Eu não senti nenhuma orientação de que uma oferta devesse ser recebida naquele momento. Alguns minutos depois, outro evangelista me deu uma nota. Nela, reiterava que outro irmão se sentia obrigado a receber uma oferta. Ambos sentiam que eram uma orientação de Deus e queriam que eu desse a eles o microfone. Eu estava agitado. Eu tinha uma agenda já definida para o horário em que as ofertas seriam recebidas. Minha atitude foi: essa é a minha conferência. Ninguém irá receber uma oferta a menos que eu aprove e saiba que esse é o desejo de Deus. Esse não é o lugar nem a hora para uma oferta. Eu havia recebido uma oferta naquela manhã e não queria que as pessoas se sentissem incomodadas. Eu não era um novato no ministério. Eu havia subido ao púlpito mais de 17.000 vezes desde o início da minha pregação aos 8 anos de idade. Falei em minha primeira cruzada com 15 anos de idade. E eu me dediquei integralmente ao evangelismo com 19 anos de idade. Eu já visitei quase 40 países do mundo e eu estava um pouco chateado porque outro homem de Deus estava me pressionando daquela maneira. Enquanto eu falava e me preparava para dispensar as pessoas para o almoço, o evangelista veio até mim, em frente ao público. Ele estava chorando. Irmão, eu não poderia dizer uma palavra? Eu estava frustrado. Aquilo me incomodava profundamente. Eu oro, jejuo, faço todos os esforços para ouvir a voz do Espírito Santo. Eu não estava ouvindo nada de Deus. Eu não sentia nada. De alguma forma, eu acreditava em meu coração que ele estava fora de controle. Mas ele era um homem de Deus e eu sabia disso. Seu ministério era comprovado. Sua bênção era óbvia. Ele passou no teste do tempo. Ele vestia a credencial da perseverança. Ele era gentil, calmo e muito persistente. Então eu lhe dei o microfone de forma muito relutante. Conforme ele começou a falar, lágrimas corriam pela sua face. Em momentos, meus colegas começaram a sair de seus assentos, vindo até a frente com promessas de fé de $1.000 para o ministério. Eles continuaram vindo. Eu continuei lá ainda sem sentir nada. Eu não conseguia acreditar. Eu não posso dizer que senti alegria, porque eu não senti. Eu nunca senti uma confirmação. Durante todo o tempo, eu não sentia o Espírito Santo. A oferta em dinheiro e promessas foi de mais de 100.000 naquele dia. Então eu orei: ó Senhor, eu pensei que eu conhecia a sua voz. Eu pensei que eu sabia quando o Senhor falava. Veja você, Deus falou a outro homem algo que ele tinha escondido de mim.
Isso me afetou. Eu estava agitado, eu estava embaraçado, eu estava intrigado. Tenho certeza que foi dessa forma que Eli, o sacerdote, se sentiu quando Deus falou com Samuel, o pequeno garoto, em vez dele, o alto sacerdote. Senti que o horário não era correto. Eu tinha o meu próprio horário. A única razão por que eu tinha finalmente permitido aquilo foi que realmente sabia que ele era um homem de Deus. O toque de Deus estava sobre ele. Eu não senti nada, eu não tive visões, eu não tive uma revelação. Simplesmente confiei no homem de Deus que meu pai tinha decidido usar naquela noite. Deus conta coisas aos outros que ele não me contará. Isso continua a me irritar, mas eu aprendi uma valiosa lição. Meu sucesso dependerá da minha habilidade em reconhecer um homem de Deus quando estiver em sua presença. Certa vez eu estava ministrando na costa leste, uma unção grandiosa veio sobre mim e eu dei um testemunho pessoal sobre o plantio de sementes de $58. Deixe-me explicar. Há 6 anos eu estava sentado no púlpito em Washington. O pastor estava recebendo os dízimos e as ofertas. Eu havia plantado uma semente de $1.000 mensais naquela igreja nos 12 meses anteriores. Enquanto o pastor recebia os dízimos, o Espírito Santo repetidamente falou. Ele me perguntou, quantos tipos de bênçãos existem em minha palavra? Bem, havia feito estudo sobre isso. Em minha pesquisa, encontrei 58 tipos de bênçãos diferentes. Sim, isso dependerá da forma que você seleciona as categorias. Mas foi isso que contei. Então respondi, existem 58 tipos diferentes de bênçãos em sua palavra. Eu quero que você plante uma semente de $58 como oferta. Escreve acordo de bênção no cheque. Ele me falou que queria que essa semente de $58 representasse um pacto de bênçãos entre nós. Eu achei isso esquisito, mas escutei o meu coração, eu conhecia a sua voz e obedeci. Alguns momentos depois, ele me instruiu a plantar uma outra semente para alguém que eu amava e que precisava de um milagre. Eu obedeci. Em algumas semanas, milagres aconteceram em minha vida de forma radical. Então, no culto da manhã de domingo, eu compartilhei minha experiência. Eu expliquei que sentia fortemente que cada pessoa presente deveria plantar uma semente de $58 para a obra do Senhor. Ela seria usada para comprar tempo de televisão para a proclamação do Evangelho. Muitas pessoas obedeceram a instrução, não porque ouviram a voz de Deus, mas porque eles acreditaram que um homem de Deus lhes deu uma instrução apropriada e santa. Naquela tarde, um dos homens que estavam visitando a igreja chamou o pastor. Ele estava irado. Ele era um homem pagão que não seguia o Senhor. Ele disse que tudo aquilo era uma armação, uma armadilha. Veja você, quando não se conhece Deus, é óbvio que não se conhecerá um homem de Deus. Quando você vive em desobediência diária, é normal continuar em desobediência quando uma instrução vem de Deus. Aleluia. Naquele mesmo culto, outra pastora visitante assinou um cheque com uma semente de $58. Ela acreditou que o manto de favor divino seria colocado sobre a sua vida porque ela obedeceu uma instrução dada. Pouco tempo depois, um homem idoso que ela pastoreava faleceu. Quando ele morreu, deixou à igreja 2 casas e 27 acres de terra. As bênçãos do Senhor explodiram em sua vida. Ela obedeceu à instrução de um homem de Deus. Elas não eram lógicas. Elas não estavam além da compreensão humana. Ela não comprou um milagre. Ela tinha obedecido a uma instrução. Ela não comprou um milagre. Ela tinha obedecido a uma instrução. O homem que criticou perdeu sua colheita. A mulher que obedeceu criou uma colheita. 2 pessoas no mesmo culto, com 2 resultados diferentes. Ouça-me. Para abençoá-lo, o Senhor irá ungir um homem ou uma mulher de Deus para dar uma instrução. Pode parecer ilógico, pode parecer ridículo, mas lembra de Naamã? Ele tinha lepra e era um capitão
da Síria, por estar disposto a obedecer à instrução de uma profeta para se banhar no Rio Jordão 7 vezes, sua lepra desapareceu. Acontecerá da mesma forma em sua vida. Quando você conhecer alguém que é verdadeiramente um homem ou uma mulher de Deus, esteja disposto a seguir imediatamente a sua instrução. Seu destino é sua decisão. Lembre-se, seu desígnio pode exigir confiança completa e incomum num homem ou numa mulher de Deus. Amém? Bom, foi um capítulo longo, mas eu espero de verdade que tenha feito muito sentido para a sua vida e que você tenha sensibilidade para perceber homens e mulheres de Deus no seu entorno. Que Deus te abençoe.